É aí que entra o tópico 2 dessa aula, a importância desse assunto no dia de hoje. Eu tenho aqui um livro, Humano Demasiado Humano, em que Nietzsche, e eu peguei Nietzsche de propósito, porque Nietzsche é um filósofo vitalista. A gente quer acreditar que Nietzsche é o sujeito que gosta da agitação, gosta da vida, gosta do pulsante. E aí você pega Nietzsche e descobre, não é bem assim. O Nietzsche também está atento para esse problema da agitação, da inquietação. Apesar dele não ser um estoico, longe de ser um estoico, ele é um filósofo crítico da cultura moderna, sobretudo, e ele descobre que esse problema da intranquilidade que o Sêneca tinha colocado ainda persiste, não só persiste, como se agravou. Então eu trouxe um trecho, eu creio que eu tenho ele aqui no livro, que é o Pensamento 285. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, o Pensamento 285. Eu vou ler para vocês, veja o que ele diz. A intranquilidade moderna. À medida que andamos para o Ocidente, se torna cada vez maior a agitação moderna. Agitação, não é ação. De modo que, no conjunto, os habitantes da Europa se apresentam aos americanos como amantes da tranquilidade e do prazer, embora se movimentem como abelhas ou vespas em voo. Interessante isso, porque esse movimento como abelhas ou vespas em voo é um movimento que se parece com a ideia do trabalho, como Francis Bacon colocou, o trabalho científico. O Francis Bacon é um filósofo da Europa que é contra o ócio científico, que existe essa coisa de ócio científico. A ciência se faz de duas maneiras, tanto ociando, como faziam Platão, Aristóteles, como trabalhando, como fazem os cientistas da Nova Atlântida. E esse cientista da Nova Atlântida, o comportamento deles se parece exatamente com esse aqui descrito. São abelhas em voo. Então isso é muito curioso isso, porque tem uma ética do trabalho aqui em jogo. Então ele diz isso. Essa agitação se torna tão grande que a cultura superior já não pode amadurecer seus frutos. É como se as estações do ano se seguissem com demasiada rapidez. Interessante isso, né? Isso, quando eu leio essa passagem, me faz lembrar um pouco uma observação do Humberto Eco, quando ele diz que na infância ele fazia o trajeto da cidade dele para, não sei se era Roma, não sei bem qual era a cidade da Itália, em 3 dias. Então isso significava que ele parava, fazia piquenique, subia na carroça, saía da carroça, andava, virava, olhava para a paisagem. 3 dias viajando. E ele conta que ele faz essa viagem hoje em poucas horas, ou poucos minutos, com o trem-bala. E ele conta que quando ele olha pela janela do trem e quer ver as paisagens que ele antes via quando era um viajante, ele diz, não consigo amadurecer, olha que interessante, não consigo amadurecer aquela imagem, não consigo contemplar nada, porque as coisas passam numa velocidade tão grande nessa janela desse trem-bala, que tudo parece vertiginoso. E aí ele raciocina, eu antes era um viajante, hoje eu sou um passageiro. Então, se você não vive as estações, você não viaja, você passa, né? Então, é interessante que o Nietzsche esteja dizendo isso, que a falta de contemplação significa também a falta de amadurecimento, né? De tudo, da percepção da vida. Então, ele vai dizer que, por falta de tranquilidade, nossa civilização se transforma numa nova barbárie. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Você exigir que as pessoas andem na velocidade de um trem-bala é uma barbaridade. No mínimo, é uma arritmia você tentar impor
ao ritmo humano o ritmo da máquina. Isso é bárbaro. E a gente está vendo isso, né? Tanta linha de mensagens instantâneas, tudo tem que ser rápido, você tem que fazer tudo de maneira rápida, absoluta, tem que ser um herói. Então, isso é uma barbaridade. Tudo bem que não é aquela barbárie primitiva de derramar sangue, mas o que está se derramando aqui é o espírito, é a alma, é o tempo das pessoas. Hoje a coisa mais valiosa que existe é a atenção. Ninguém tem tempo para nada. E se sangrar o tempo das pessoas desse jeito, que a gente está fazendo hoje, né? Tem que fazer tudo sem meditação, né? Não são tempos não amadurecidos, por assim dizer. Então isso é uma barbárie. Nós estamos criando uma sociedade de pessoas infantis, de adolescentes, pessoas que crescem, mas não se desenvolvem, porque não tiveram aquele tempo de amadurecimento, sabe? Aquele fruto grandão, mas ele não está maduro. Em nenhum outro tempo, aqui escreve Nietzsche, os ativos, aqui ele está falando de ativos no sentido contrário aos contemplativos. Então ele vai aqui falar mal dos ativos. Em nenhum outro tempo os ativos, isto é, os intranquilos, valeram tanto. Claro, uma sociedade produtivista como a nossa, em que você tem que sempre mostrar o que você faz, em que as suas mercadorias, elas podem viajar pelo mundo inteiro. Você não. Você, se você quiser sair e viajar, você, pessoa humana, vai ter uma série de barreiras alfandegárias, barreiras diplomáticas, e você viajar, mas a sua mercadoria, isso que você fabrica, vai viajar o mundo inteiro, vai viajar mais do que você. Porque a nossa sociedade é basicamente produtivista, né? Em vez de ação, nós fazemos produção. E talvez isso seja um dos segredos da intranquilidade, ou seja, a produção é uma agitação da ação, de algum modo. Então vejam vocês, por que valeram tanto os ativos, os intranquilos? Porque criamos essa sociedade do negócio, né? Negócio quer dizer literalmente negação do ócio. Uma sociedade do negócio vai valorizar as pessoas ativas e não as pessoas contemplativas. Uma sociedade do negócio vai valorizar a negação do ócio, ou seja, o trabalho e não o ócio. Isso leva a uma doença. Aí que está o detalhe. Isso tudo está ligado àquela coceira, né? Àquela perturbação no nosso espelho mental que o Sêneca está chamando a atenção. E ele diz, olha que interessante, aqui que vem a passagem que determina a grande importância desse tema do acesso à tranquilidade. Logo, entre as correções aqui no sentido de emenda, de cura, de curativo, né? Entre as correções que necessitamos fazer no caráter da humanidade, qual é essa correção? Fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Então, nós, aqui que somos praticantes da filosofia, nós temos uma missão, né, de corrigir o caráter da humanidade, segundo Nietzsche. E ele vai confirmar isso nas linhas finais do pensamento 285. Desde já, o indivíduo que é tranquilo e constante de cabeça e de coração tem o direito de acreditar que possui não apenas um bom temperamento, mas uma virtude de utilidade geral. E que, ao preservar essa virtude, está mesmo realizando uma tarefa superior. Qual é a tarefa superior? É essa correção no caráter da humanidade. Então, a tranquilidade, ela lhe dá dois presentes.
além de te tornar virtuoso, te torna hoje uma pessoa necessária a essa tarefa superior, segundo Nietzsche, de fazer essa correção no caráter da humanidade, que se tornou um caráter doentio precisamente em vista da agitação, da intranquilidade.